E pedimos que o Senhor ilumine neste momento aquele que irá transmitir a sua palavra. Que os nossos corações estejam abertos e que a nossa mente possa ser iluminada. Possamos receber a sua palavra e mantê-la em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Próximo é Julinho. Irmãos, nós estamos pregando o Atos dos Apóstolos. Como os irmãos sabem, pegamos o primeiro capítulo e vamos expondo capítulo após capítulo. E hoje, então, nós vamos falar sobre o capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos. E peço a menina Radassa colocar na tela para a gente. Nós vamos, a exemplo do que fizemos no último domingo, nós não vamos ler, obviamente, o capítulo 4, nós vamos fazer um avanço gradativo. Então, para iniciar, nós vamos ler os 4 primeiros versículos e depois nós vamos avançando conforme a pregação for se desenvolvendo. Não é? Diz a palavra do Senhor: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e por anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam. E, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000 homens. Irmãos, vocês bem lembram Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, 120 pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e do capítulo número 3, nós temos um aumento para 3.000 homens. Então, o número é maior no total, não é? E agora, após a cura de um coxo de nascença aqui, de forma miraculosa, do homem que ficava aos pés da porta de Formosa, como nós vimos no domingo passado, esse número sobe para 5.000 homens, o que nos dá a entender que está de fora deste cálculo mulheres e crianças, o que aumenta significativamente a totalidade da igreja. Uma igreja que, apesar de numerosa, não difere muito da nossa igreja hoje em Viana do Castelo, porque é uma igreja que estava começando, não tinha estrutura, não tinha doutrina interna formada, não tinha liturgia de culto pré-estabelecida, mas era uma igreja temente ao Senhor, obediente aos princípios de Cristo. Hoje, nós vamos falar sobre a coragem destes redimidos de Atos 2. Nós vamos falar e nós vamos ver o que ocorre quando o Espírito fala mais alto do que o medo no coração do homem. Nós temos aqui, neste começo da história da igreja, a ousadia dos apóstolos sendo revelado como fruto da soberania de Deus através da vida dos apóstolos, bem como o mover irresistível que o Espírito Santo faz quando a palavra é pregada com fidelidade. Nós temos como plano de fundo disso tudo um evangelho que desafia padrões e o poder humano. Nós temos um evangelho que estabelece-se no coração e rompe as barreiras culturais estabelecidas pelos saduceus, como nós vemos aqui. Nós temos a obra redentora de Cristo sendo executada em plenitude na vida daquele povo. Meus irmãos amados, eu quero convidar vocês, assim como aconteceu comigo, a imaginar o amanhecer de Jerusalém neste dia. Imagine uma cidade que ainda estava úmida pelo orvalho da noite, que ainda estava estremecida com um homem que era coxo de nascença, paralítico, desde o nascimento, que todos viram com os próprios olhos se pôr de pé, saltar e correr para dentro do templo louvando ao Senhor. E aí nós temos 2 homens simples, Pedro e João, que são levados nesta manhã em Jerusalém ao centro do poder religioso da cidade. Não por terem cometido crime, não por terem incitado rebelião contra os judeus,
mas por terem curado, em nome de Jesus, um homem, e por proclamarem que em Jesus, o Nazareno que havia sido crucificado, há ressurreição e vida eterna. A cidade ainda estava em alvoroço, e agora era como se os sinos tocassem novamente, alertando todo o povo. O templo, que deveria ser a casa de oração, um lugar de aconchego e de sincera presença do Senhor, agora se torna um tribunal de intimidação. Os líderes religiosos, que deveriam ser guardiões da tradição, agora estão inquietos. E o nome de Jesus, que eles pensavam ter silenciado no madeiro, volta a ecoar pelas ruas de Jerusalém com poder e ousadia. Diante do mesmo Sidério, que antes estava Cristo sendo condenado, agora estão dois apóstolos que não se calaram, não negociaram e não recuaram mediante o medo. Atos capítulo 4, versículo 20, nós temos o relato de Lucas que os apóstolos disseram: não podemos deixar de falar o que nós vimos e o que nós ouvimos. É com essa afirmação que começa o drama registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Não como um episódio isolado, uma página de um livro da história da igreja separada. Não. Como um capítulo completo da história da redenção da humanidade. A igreja nascente aqui, irmãos, como nós já dissemos, não tinha estrutura, não tinha sequer influência, não tinha proteção de reis ou de leis como nós temos, de liberdade de culto e tudo. Não. Era uma igreja que só estava em pé pela força. Mas não era força humana, jovem Vitor. Era a força do Espírito Santo que operava neles. A ousadia que vem dos céus. A mesma ousadia que nós vemos Pedro, após Atos 2, se levantar em pé e pregar para mais de 3.000 pessoas. Essa ousadia não é outra coisa senão fruto de uma convicção profunda de que Cristo reina, de que o Espírito Santo age e de que o Pai governa todas as coisas segundo o conselho da sua soberana vontade. Essa ousadia não pode brotar do coração. Ela não nasce do intelecto humano. Nós somos ensinados teologicamente, irmãos, que Deus não apenas permite perseguições, aflições, lutas e dores, mas Ele as ordena e Ele a faz de uma forma que estas se tornam púlpito para a glória do Senhor. As nossas aflições, as nossas lutas que se abatem sobre nós, Deus a usa de forma que elas sejam testemunhos de Cristo na minha e na sua vida. E é isso que está acontecendo agora com Pedro e João. Neste capítulo nós vamos ver que o Evangelho ele não é domesticado pelo medo. Sabe o que é domesticar? É colocar limites, educar. O Evangelho não é educado, não é reduzido. A liberdade do Evangelho não é reduzida pelo medo da aflição, pelo medo da autoridade política, pelo medo dos homens. Mas este medo, ele serve como combustível para inflamar o Evangelho, para fazer com que nasça uma igreja firmada no credo apostólico, nos ensinamentos bíblicos. Uma igreja que, quando encontra oposição, ela não sente vontade de correr, Julieta. Ela sente vontade de ir em frente, porque sabe que o Senhor dos exércitos é quem governa os seus passos. Meus irmãos, a verdade é que quando o mundo tenta acabar com a igreja, e sempre foi assim na história da humanidade, Deus faz essa igreja cantar ainda mais alto e mais forte. A verdade é que Deus, a verdade de Deus é como um leão, irmãos. Ela não precisa ser defendida.
soltar ela. E ela se defenderá sozinha. Eu lembro de uma frase que eu escutei quando estava fazendo teologia, de João Calvino, que ele disse que, acho que é João Calvino, é Lutero, agora que fala a memória, me corrige, Fábio, se for ele disse que ele não precisou fazer nada, que enquanto ele estava sentado, e não que nós estamos padronizando aqui o consumo de bebidas alcoólicas, tá bem? Mas ele disse que quando ele estava sentado, tomando da igreja com seus amigos, a verdade, a palavra de Deus estava fazendo tudo em Roma, em Genebra e arredores. A reforma protestante ocorreu pela pregação genuína da palavra do Senhor. Basta que homens de coragem se levante para falar a verdade, e esta verdade, ela por si só não é silenciada, ela não pode ser calada, ela por si só vai rompendo grilhões e vai avançando no coração dos ouvintes e dos homens. Isso é o que ocorre quando os homens são guiados pelo Senhor. Este sermão, esta pregação que eu quero trazer para vocês hoje é um convite a uma contemplação e a um ato de ação. Contemplação da soberania divina que sustenta os servos em meio à ameaça. E ação que nasce da certeza de que Deus é por nós. E aí eu te pergunto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nós possamos preparar os nossos corações então, irmãos, porque o que nós vemos aqui é um modelo, é um chamado, é um desafio. Atos capítulo 4 nos desperta para uma fé que não se curva, para uma esperança que não pode ser apagada como a luz de uma vela. Atos nos chama para uma missão, presbítero Fábio, que não se negocia. Do primeiro versículo ao versículo de número 7, nós temos a perseguição desta igreja nascente. Só que essa perseguição, ela é nos apresentada como sendo um selo de fidelidade. A soberania de Deus, nesses primeiros 7 versículos, ela aponta, é como se fosse uma flecha, como se fosse uma lança que aponta para a oposição desta igreja. O Evangelho aqui começa a incomodar os poderes da época, os poderes do mundo governamental de Jerusalém. Pedro e João haviam acabado de ser instrumentos de Deus na operação, na realização de um milagre. O coxo, o homem paralítico, que era conhecido por todos e agora estava passeando pelas ruas das cidades. Mas isso que deveria ser um motivo de louvor, de alegria de toda Jerusalém, se tornou motivo de prender os dois discípulos. Os líderes religiosos, os sacerdotes, os guardiões da ortodoxia judaica, não suportaram a mensagem que acompanhava o milagre. Eles não tinham nada contra o homem estar em pé, correndo, pulando e saltando. Eles eram contra a mensagem que o homem que recebeu o milagre fazia. A Bíblia vai nos dizer que em Atos 3, quando ele é curado, ele entra no templo fazendo o quê? Louvando a Deus. Ele entra falando que ele foi curado em nome de Jesus. Ele começa a anunciar: o Nazareno tinha sido crucificado. E os sacerdotes, os judeus, eles não podiam suportar a mensagem que vinha do milagre. Jesus ressuscitou. E é por ele que aquele homem agora estava são. E aqui nós temos o primeiro de muitos ensinos preciosos para nós deste capítulo. A verdade, ela não é medida pela aceitação popular. A verdade não é medida por aceitarmos ou não, enquanto homens. Não. A verdade é medida pela fidelidade ao Deus soberano. Aqui nós vemos isso muito claramente. A perseguição, ela não é um sinal de erro, mas ela atesta a fidelidade daqueles que são perseguidos. Os apóstolos não foram presos por desvio doutrinário.
Eles não foram presos por outra coisa, senão por proclamarem que Jesus havia ressuscitado e que em Jesus a ressurreição dos mortos. E esta afirmação confrontava tanto o poder romano quanto a teologia dos saduceus, dos líderes religiosos. Então eles confrontavam o Estado, o Império Romano e a segunda força mais influente na altura, a força do templo judeu, dos mestres, dos rabinos, perdão. Meus irmãos, se você não está sendo perseguido por causa da verdade, talvez você não esteja pregando toda a verdade. É redundante, mas a verdade é essa. O líder religioso, o discípulo de Cristo, o servo do Senhor, pastor, presbítero, diácono, membro da igreja, seja o que for, se quando ele fala do Evangelho, ele não encontra oposição, é porque o Evangelho que ele está falando não está sendo a totalidade do Evangelho. Não está pregando toda a verdade. A soberania divina, em meio à oposição, aponta para que nada escape do controle de Deus. Então, quando nós pregamos e somos perseguidos, assim como a igreja de Atos foi perseguida, isso vai refletir. Esta perseguição vai nos levar, e nós vamos ver isso a seguir, num quadro geral em que a glória do Senhor é exaltada. A prisão dos apóstolos aqui não foi um contratempo, mas parte de um plano eterno do Senhor. Como diz o catecismo de Wittenberg, todas as coisas vêm, não por acaso, mas pela mão paternal de Deus. A oposição do Evangelho é prevista, irmão. Ela é permitida. E ela é usada por Deus para glorificar o seu Filho no madeiro, Cristo Jesus. Pedro e João são levados ao mesmo desidério, o mesmo conselho que condenou Cristo. E você deve se lembrar que quando, na primeira vez que Pedro esteve ali, Pedro ficou com medo. Não era nem ele que estava perante o conselho. Agora, em vez de medo e de silêncio, há uma proclamação. Em vez de medo, há ousadia. Isso é obra do Espírito Santo. A perseguição não diminuiu os apóstolos, ela fortaleceu. Quantas vezes, irmãos, nos nossos dias, a igreja busca relevância ao custo da verdade? Como nós não podemos, quantas vezes nós podemos ficar tentados a olharmos para cadeiras vazias dentro da igreja e tentar fazer algo de uma forma diferente para colocarmos pessoas aqui dentro, negligenciando os princípios reguladores do culto, negligenciando às vezes a fidelidade das pregações ou a teologia por trás dos cânticos. Isso é negociar. Nós não precisamos disso. Nós precisamos entender que Atos 4 vai nos levar a uma fidelidade ao Evangelho que pode nos custar a nossa reputação, pode até nos custar a nossa liberdade. E por fim, como tem acontecido em muitos lugares, a fidelidade a Cristo chega a custar a vida dos santos. Mas seja o que for que nós perdemos no processo, não será em vão. Não será. A igreja do Deus vivo, ela não precisa negociar princípios por aceitação cultural. Ela precisa proclamar a Cristo, mesmo quando isso incomodar os poderosos dos nossos dias. A igreja que não sofre, ela não está pregando a Cristo que sofreu, meus irmãos. O servo não é maior do que o seu Senhor. Irmãos, Pedro e João foram presos porque proclamaram a ressurreição.
Por isso, eu pergunto para vocês, o que será que nós estamos dispostos a enfrentar por amor da verdade? Se a perseguição é parte da jornada cristã, e biblicamente ela é, será que nós estamos prontos para caminhar por ela com fé, coragem e convicção, como aconteceu com Pedro aqui, João, como aconteceu com os mártires da história da igreja, como aconteceu com todos os que vieram antes de nós, como tem acontecido com irmãos que têm se reunido em cavernas, irmãos que têm sido mortos, decapitados, que têm sido isolados, e não precisamos ir longe. Não precisamos ir longe. Se nós pegarmos a realidade do México ali pertinho do Brasil, não é? Nós vemos ali a história de pessoas que estão sendo isoladas, privadas de direitos fundamentais como saúde, educação e casa, moradia, por serem meramente cristãs. Meus irmãos, nós estamos bem. Nós fazemos parte de uma igreja gorda. Nós fazemos parte de uma igreja obesa. Uma igreja que tem tudo de mãos dadas. Uma igreja que não pega chuva para vir para a igreja, não passa frio para se reunir. Termina o culto, nós temos aqui café, nós temos aqui biscoitos, bolachas, bolos. Ao tempo em que tem irmãos na fé que não tem sequer uma Bíblia dentro de casa, porque se tiver, é morto. Aí nós olhamos para isso tudo e no domingo de tarde desanimamos de ir para a igreja. Irmãos, que o Espírito Santo do Senhor nos conceda essa mesma ousadia de Pedro e João aqui, da igreja de Atos 2, da igreja do livro de Atos, que a nossa fidelidade seja tão firme que o mundo não possa ignorá-la, nem que seja para nos prender, que o mundo reconheça que a igreja do Senhor Jesus Cristo está viva e testifica das verdades do reino de Deus. Do versículo 8 ao versículo 13, nós temos o relato de uma ousadia que vem do Espírito Santo, que vem do céu, que não vem de homem. Nós temos o relato de uma coragem sobrenatural que cai sobre os apóstolos como fruto da habitação do Espírito Santo. E o templo que tinha se tornado tribunal, agora se torna um púlpito em que a verdade é pregada. Pedro está novamente diante dos seus acusadores, diante do Sinédrio. O mesmo conselho que havia condenado Jesus, mas agora alguma coisa mudou, irmãos. O homem que antes negou o mestre diante de uma criada, agora ergue a voz diante dos príncipes de Israel. No versículo 8, o texto deixa claro: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Nós estamos falando do mesmo Pedro que não teve coragem de afirmar ser seguidor de Cristo por uma criada à beira de uma fogueira. E aqui está o segredo de toda ousadia cristã. A ousadia não é fruto da personalidade, mas da presença do Espírito. O Espírito Santo não apenas consola, ele capacita, ele transforma, ele dá poder para testemunhar. Pedro não fala de si mesmo aqui. Ele é a boca de Deus diante daquele tribunal. O Espírito Santo, meus irmãos, pode ser comparado facilmente a um fogo, a um tipo de fogo que consome o medo, que acende a chama da verdade no coração humano. A mensagem de Pedro era muito fácil e muito clara: Cristo como pedra angular rejeitada. Pedro não se defende. Quando ele é acusado, a primeira reação que ele tem não é dizer que é inocente, é pregar. Quando ele é acusado, a primeira reação que ele tem é
comprovação doutrinária poderosa, irmãos. Cristo é o fundamento da salvação do homem, mesmo quando rejeitado pelos próprios homens. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a igreja não é construída sobre popularidade, a igreja não é construída sobre números, a igreja não é construída sobre cadeiras cheias, sobre cofres robustos, sobre sinagogas lindas e brilhantes, não. A igreja é construída sobre Cristo, a pedra fundamental, a pedra angular. Tu és Cristo. Esta foi a declaração sobre a qual a igreja foi construída. Cristo é a base, o fundamento, o alicerce da igreja. Agora, observe que a rejeição dos líderes religiosos judeus ali não alteraram o plano de Deus para a igreja nascente em Atos. Pelo contrário, a rejeição dos saduceus, vai confirmar o projeto da igreja nascente. Pedro então proclama: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, no versículo 12. Filho, isso é o exclusivismo do Evangelho. Nós constantemente afirmamos: salvação é somente pela graça, somente por Cristo, somente pela fé. É verdade. Toda pregação conduz a uma reação, meus irmãos. Toda pregação vai levar o homem a uma reação. Sinédrio, fica perplexo. Os homens ali reunidos reconhecem que Pedro e João são homens sem letras, indoutos, sem conhecimento, sem formação rabínica, mas tem algo neles que é inegável, algo que eles não conseguem ignorar. Eles estiveram com Jesus. E isso fica evidente na ousadia, na mensagem e na forma de anunciar a mensagem. A ousadia dos apóstolos não vinha de diplomas, mas da comunhão com Cristo. Não vinha de técnicas de oratórias polidas, mas da transformação do coração, que antes era de pedra e agora é vivo. Não tinha a ver com as palavras usadas, os argumentos lógicos, mas era a oralidade da verdade. A presença de Cristo molda o caráter humano, afia a língua do pregador, fortalece o coração do ouvinte. A igreja não depende de prestígio humano, mas da presença divina. Aquele que anda com Cristo não precisa temer homens. O céu é o seu escudo, e a verdade torna-se a sua espada. Meus irmãos, quantas vezes nós nos calamos por medo na nossa jornada cristã? Quantas vezes os homens da história humana tentam negociar a verdade por conveniência própria? Atos 4 vai nos ensinar que ousadia não é opcional. É evidência que o Espírito habita em nós. O dia que por motivo externo nós pensarmos em silenciar a proclamação do Evangelho que há em nós, algo morreu. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, um crente que é dominado pelo Espírito Santo, ele não se curva diante do mundo. Ele se levanta
Nós, como cristãos reformados, como presbiterianos, nós constantemente somos acusados de arrogantes. O Fábio já deve ter vivenciado muito desses episódios como eu. São os donos da verdade. Não. Nós somos convictos. Nós temos a certeza bíblica. Nós temos a exatidão das Escrituras. Isso é falar com firmeza, irmãos. Isso é falar, demonstrar o amor com verdade. É proclamar a exclusividade de Cristo, mesmo quando isso nos custar um bom emprego, a reputação da família, posição e segurança. Falar a verdade não é opcional, é obrigação do cristão. Irmãos, que nós sejamos como Pedro, cheios do Espírito, firmes na palavra e ousados na missão que o Senhor nos deu. Que nossa comunhão com Cristo seja tão profunda que o mundo venha reconhecer, mesmo sem entender, que nós estamos com Ele. Que a nossa pregação não seja moldada pelo medo que habita nos nossos corações, mas pela verdade que nos libertou da escravidão do pecado. Do versículo 23 ao versículo 31, nós temos uma oração que moveu os céus. Nós temos a oração sendo apresentada como resposta à perseguição e como instrumento do Espírito Santo. Nós temos uma igreja que não se dissipou, que não se dispersou, mas que se reuniu para orar. E de todo o capítulo número 4 de Atos, esta parte é a que mais bate no lombo deste pregador que vos fala. Pedro e João são libertos. Só que eles não fugiram. Quando eles são libertos, eles não se esconderam. Eles não se calaram. A Bíblia diz que eles voltaram para os seus. Eles voltaram para a comunidade dos remidos, dos santos em Jerusalém. Eles, em unanimidade, juntos, então levantam a voz em oração. E aqui está um dos momentos mais bonitos, na minha opinião, de todo o livro de Atos. A igreja primitiva perseguida não se tornou medrosa, mas ela se torna uma igreja orante. Não sei nem se existe essa palavra orante. Existe? Uma igreja que tem prazer em orar. E essa oração, meus irmãos, ela não é centrada no livramento. Quando nós lemos este relato, nós não encontramos os irmãos pedindo para livrar da perseguição, para que Deus apazigue os momentos de dor. Não. Nós encontramos os irmãos orando em prol da missão, do evangelizar, do id. Eles não pedem para que Deus afaste deles os inimigos. Eles pedem que Deus dê ousadia para continuar pregando. A oração dessa igreja é o fôlego da alma regenerada. Onde há vida espiritual, existe clamor com Deus. Quando nós estudamos teologia, fazemos seminários, nós temos uma disciplina completa só para tratar sobre oração. Podemos ver que é a teologia da oração, por assim dizer. Porque, irmãos, não há nada mais satisfatório do coração do crente, o coração do cristão, quando ele se joga, literalmente se rasga aos pés de Deus, reconhecendo a soberania de Deus e mostrando a responsabilidade do homem que ele tem perante Deus. A igreja de Atos reconhece que tudo aquilo que tinha acontecido, desde a conspiração de Herodes e Pilatos até a crucificação de Cristo,
Tudo isso ocorreu conforme o determinado conselho e presciência de Deus, versículo 28. Ou seja, a perseguição não era uma surpresa para eles, mas era o cumprimento do plano eterno. A igreja não ora para mudar o plano de Deus, irmãos. A igreja ora para se alinhar com Ele, para se posicionar junto com Deus no plano. E essa deve ser a nossa essência ao orar. Não a manipulação da vontade divina, mas a plena submissão ao querer de Deus. Não há exigências. Eu quero isso, eu determino isso. Mas na confiança. Mas a confiança de Deus. Eu sei que o Senhor planejou os meus passos. Eu sei que no Senhor eu posso descansar. É comum, irmãos, para mim como pastor, escutarmos que é uma fase chula, mas se repete na boca de muitas pessoas. Vocês falam que Deus decretou tudo, Deus estabeleceu tudo, Deus planejou tudo. Para que nós vamos orar então? Para que nós vamos pregar então? Querido, a nossa oração não muda os decretos de Deus. Não muda o santo plano do Senhor. Mas ela muda o meu coração. Toda vez que eu oro, a minha oração molda o meu coração. Toda vez que o homem ora, o coração do homem vai se mudando e se transformando para que ele se conforme com os decretos, que ele se conforme com o plano, para que ele se conforme com o sagrado de Deus, o determinismo do Senhor. A nossa oração não muda o agir de Deus. Não é porque nós oramos para uma pessoa ser curada que ela vai ser curada. Não é porque nós oramos pedindo a salvação dos nossos amigos que eles vão ser salvos. Não é porque nós oramos pedindo a misericórdia que nós alcançaremos a misericórdia. Nós alcançamos a misericórdia através da oração. Pode ser que alguém seja curado, pode ser que alguém seja alcançado pelo Espírito Santo, mas porque esse era o decreto. Isso era a vontade do Senhor. Não é a nossa ação que fez isso. Bem, a igreja de Atos reunida orando e acontece algo miraculoso. O lugar treme. Os corações se firmam. Após a oração, a Bíblia vai dizer que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Não por um terremoto, mas pela manifestação da presença divina. Todos ali foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E aqui nós temos um padrão. A oração leva ao enchimento. E o enchimento, por sua vez, leva à proclamação do Evangelho. A igreja que ora, ela é cheia do Espírito. E por ela ser cheia do Espírito, ela proclama Cristo. A igreja que proclama, que anuncia Cristo crucificado, ela abala o mundo. Ela influencia a história da humanidade. A ousadia para fazer isso não vem das estratégias humanas, do marketing, não, dos filósofos, nem tampouco isso. Mas vem da intimidade com Deus. A oração é o canal pelo qual o Espírito vai renovar, vai fortalecer e enviar o crente. Nossas orações, irmãos, são tímidas. Que hora que nós oramos, que se fosse uma conversa franca com o nosso melhor amigo aqui na terra, ou com o nosso familiar, ele chegaria perto e dizer: "Quê?" Nossas orações, tem hora que são orações sem sal, sem tempero, Julieta. A Julieta tem tempero na cozinha. A digníssima esposa também. Sem tempero. Como se fosse uma pizza sem recheio, Fábio Filho.
são vergonhas, irmãos. São orações que são centradas no nosso conforto. Quer ver um exemplo? Nós constantemente pedimos para que Deus envie pessoas para ocupar as cadeiras, mas nós dificilmente pedimos para que Deus nos leve até essas pessoas. Se nós olharmos a história de homens como John Knox, Spurgeon, John Hus, John Wesley, olha que eu tenho minhas divergências com Wesley. Dai-me a Inglaterra, dai-me a Escócia, dai-me a nação. Para Deus, homens que sabiam orar. Nós oramos na igreja. Muitos de nós nem moram em casa. Grande parte, e nós, estou dizendo, não é só aqui a igreja de Viana do Castelo, não. Eu estou falando na igreja como um todo. A igreja universal de Deus. Né? A totalidade da igreja visível. Muitos não moram em casa. Muitos não leem a Bíblia em casa. Não tiram um momento para meditar. Não precisa ser no capítulo, no versículo. E aí nós queremos que Deus nos use. Nós queremos que Deus nos habilite. Nós queremos que, através de nós, Deus alcance pessoas. Meus irmãos, esta igreja de Atos 4 nos ensina a orar com uma visão teológica e com uma paixão evangelística que faz falta nos dias de hoje. A igreja deve orar com reverência, sim, é verdade, mas também com ousadia. Também com ousadia. Nós devemos reconhecer que Deus é soberano, sim, mas também precisamos entender que Ele age por meio da súplica dos santos, que Ele age por meio da vida dos santos. A oração ela não é uma fuga, ela é a preparação para uma guerra. A oração ela não é uma pausa para que descansemos, não, ela é um impulso para a caminhada de fé. Oração não é silêncio, irmãos, é clamor, é coração rasgado. Quando a igreja ora, o inferno se cala, o céu se move, a voz de Deus ecoa pela criação. Se não precisássemos orar, Cristo não teria ensinado a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Meus irmãos, que o nosso coração possa tremer perante essa verdade. Eu rogo a Deus, irmãos, que as nossas reuniões, os nossos cultos não sejam meros encontros, mas se tornem altares da verdade. Que as nossas orações não sejam apenas palavras, mas se tornem armas. Que as nossas vozes se levantem como a dos primeiros cristãos, clamando por ousadia, por fidelidade, por poder. Que Deus nos conceda não apenas livramento, mas coragem. Não apenas paz, mas paixão. Que o Espírito Santo nos encha e que o mundo veja que estivemos com Jesus, porque oramos como quem crê, pregamos como quem foi enviado a uma missão e vivemos como quem foi transformado por Deus. A cena aqui de Atos é clara, é uma igreja que vive como um corpo, não como uma multidão isolada. Após a oração fervorosa, ocorre o enchimento do Espírito. O texto nos leva a uma imagem simplesmente comovente. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Versículo 32. Não havia competição, não havia disputa, não havia lugar para egoísmo. Havia unidade. E essa unidade não era artificial, era uma unidade espiritual. Não era fruto de acordos, de ensino dos humanos, mas era obra regeneradora do Espírito
Santo era oriunda da verdadeira conversão, da verdadeira comunhão. A igreja não é um ajuntamento de interesses, irmãos. É uma família de remidos. Queridos, concluindo tudo isso, uma igreja que vive o Evangelho o faz com coragem, comunhão e convicção. Atos 4 não deve ser visto apenas como um capítulo da história da igreja, mas como um chamado vivo para cada comunidade que deseja ser fiel a Jesus Cristo. Esse capítulo de Atos nos mostra que a igreja, quando ela é cheia do Espírito Santo, não se limita a doutrinas bem formuladas, mas expressa uma vida prática, coragem pública e uma comunhão sacrificial. Pedro e João não foram apenas pregadores ousados, foram testemunhas vivas da graça de Deus. A igreja não foi apenas receptora da palavra, ela foi agente da missão. E tudo isso aconteceu no meio da perseguição, não da comodidade, não da facilidade. Por isso, tire essas verdades de sua vida. A coragem no testemunho público, a oração como prática central da igreja, a comunhão que se traduz em um cuidado mútuo, a generosidade como fruto de regeneração. Líderes e membros da igreja, seja pastor, presbítero, diácono, o que for, todos devem estar preparados para defender a fé com mansidão e firmeza, mesmo diante de dificuldades culturais, institucionais, mesmo diante de dificuldades governamentais. A verdade que não é proclamada com coragem é como uma lâmpada quando colocada debaixo de um cesto escuro. Não faz sentido você ter a verdade e não querer compartilhar a verdade. Os nossos cultos e reuniões devem ser precedidos, irmãos, por fervente oração. Eu lembro que no começo da minha caminhada cristã eu escutei muito que o culto começa em casa. O culto começa em casa. Quantas vezes minha mãe repetia isso? E se o culto é no domingo à noite, pode ter certeza que ele começou na segunda. A forma como você vive deve ser um culto a Deus. A igreja que ora pouco, age pouco. E o oposto também é verdade. Uma igreja que ora muito, ela vai abalar o mundo, ela vai trabalhar mais arduamente, ela vai agir mais. Então que nós sejamos, irmãos, se não igual, mas parecidos com a igreja de Atos, aqui no capítulo 4. Que o Espírito Santo nos leve a viver como aquela igreja primitiva. Que a nossa fé seja firme, mesmo quando o mundo nos ameaçar. Que a nossa oração seja fervorosa, mesmo quando tudo parecer incerto. Que a comunhão que nós temos seja visível, mesmo quando o individualismo nos cerca. Que a nossa generosidade para com os nossos irmãos seja radical, mesmo quando o conforto nos chama. Que a nossa pregação continue sendo ousada, mesmo quando o silêncio parecer mais seguro e menos afrontoso. Meus irmãos, se o mundo nos observa, que ele veja em nós uma igreja que esteve com Jesus. Se o mundo nos perseguir, que ele nos encontre orando, preparando, pregando e repartindo o pão. Se o mundo nos desafiar, que sejamos encontrados fiéis até o fim. Spurgeon diz: a igreja que vive o Evangelho não precisa de aplausos. Ela precisa do poder de Deus. O mundo vai nos ameaçar, irmãos. Mas que nós possamos ser encontrados orando quando esse dia chegar. Se o mundo vier nos prender, que nós sejamos encontrados pregando e proclamando a Cristo e este ressurreto.
Que o mundo, ao nos observar, veja em nós a beleza de Deus e do Evangelho. Que o mesmo Espírito que encheu Pedro, João, também nos encha. Que através das pregações dos nossos dias, os alicerces da incredulidade sejam quebrados e se abalem, e os extremos da nossa alma sejam sacudidos, para que a poeira do comodismo seja jogada ao chão. Que eu e você possamos nos levantar como uma igreja que não deixa de falar do que viu e ouviu Cristo Jesus e este crucificado. Amém? Vamos nos pôr de pé para orar. Senhor meu Deus, a Bíblia é repleta de exemplos históricos, de exemplos de fé, de homens e mulheres tementes ao Senhor que se posicionaram para defender as verdades do seu reino, para pregar ao Senhor, para anunciar a sua vontade a este mundo. A igreja de Atos não é uma exceção, é uma igreja nascente, relativamente nova. Uma igreja perseguida, uma igreja que tinha tudo para se esconder, mas uma igreja que foi capacitada pelo seu Espírito para se posicionar, para defender ao Senhor, para defender o reino e anunciar as verdades, para proclamar a Cristo e este crucificado. O meu pedido, a minha súplica ao Senhor, ó Deus, é que nós possamos também ser levados nesta mesma ousadia, que os nossos pés também sejam guiados nas veredas da santidade, como esta igreja foi, e que haja em nós coragem, para quando confrontados, afrontados e questionados, firmes no Senhor, podermos ser testemunhos daquilo que vimos e ouvimos, daquilo que cremos de todo o nosso coração, que não há outro nome debaixo dos céus que pode trazer a salvação do homem, que não há outro caminho, que não há outro capaz de dar a vida, senão Cristo Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e está ressurreto, sentado à destra do Pai. Senhor, que esta semana que está se iniciando seja uma semana em que tenhamos oportunidade de testemunhar do Senhor. Desperta-nos, ó Pai, para a oração sincera. Desperta-nos, ó Deus, para momentos sinceros de estudo das suas sagradas Escrituras, para momentos de intimidade com o Senhor. Molda-nos, incomoda-nos, ó Pai, para que possamos sentir a necessidade de alimentar o nosso espírito das Escrituras. Que toda vez que sentirmos a fome física, nos lembremos da fome espiritual. Que toda vez que sentirmos a vontade de beber água para saciar a sede física, lembremos que a nossa alma é sedenta pelas verdades do Senhor. Graças te dou pela vida de cada um dos meus irmãos e peço a Deus que o Senhor os guarde, os proteja e os livre uma vez mais do mal, como o Senhor tem feito no poder que há no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Todos digam amém.